De acordo com a lei, não podemos exibir a imagem dos irmãos durante a transmissão aqui no YouTube, por não termos a devida autorização de cada um deles. Mas esperamos que o áudio do estudo de A Sentinela seja de ajuda para sua preparação pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. Um grande prazer estarmos juntos para mais essa consideração. Como de costume, nós iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 114. Seja paciente. Vamos cantar todos juntos. Muito bem, hoje nós vamos considerar o estudo 35 da Sentinela de agosto de 2023. O tema é Continue a ser paciente. E o texto temático é Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revistam-se de paciência. Hoje em dia é difícil achar alguém paciente, né? As pessoas geralmente estão muito irritadas, estressadas, muitas vezes por qualquer coisa brigam, discutem. Mas é gostoso quando conversamos com pessoas pacientes, né? Ou quando estamos convivendo com pessoas que são pacientes, que muitas vezes mesmo quando erramos nos entendem, né? E no estudo de hoje nós vamos ver por que a Bíblia nos incentiva então a sermos pacientes, a cultivar essa qualidade tão importante. Nós vamos ver também o que podemos fazer para conseguir ser pacientes. Nós vamos entender o que significa ser paciente, por que é importante ser paciente e como podemos ter mais paciência. Vai ser muito bom esse estudo. Queremos contar com a participação de todos, com seus comentários. Fiquem à vontade em levantar as suas mãos. E sempre que levantarem as suas mãos também, permaneçam com elas levantadas no alto, tá bom? Que às vezes o volante não consegue encontrar o irmão, então permaneça com suas mãos levantadas, tá bom? Assim vai ajudar o nosso irmão que está no volante. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Gabriel Camargo. Vamos ouvir então a leitura do parágrafo 1?
É muito bom estar com pessoas que são pacientes. Nós respeitamos as pessoas que conseguem esperar por algo sem ficar irritadas. E nos sentimos muito bem quando alguém é paciente com a gente, mesmo quando cometemos um erro. Também somos muito gratos a quem nos ensinou sobre a Bíblia. Afinal de contas, foi preciso ter muita paciência enquanto a gente se esforçava para aprender, aceitar ou colocar em prática um ensino bíblico. E o mais importante, somos muito gratos a Jeová por toda a paciência que Ele tem. Por que gostamos de pessoas que são pacientes? Ali a irmã Yolanda? Somos muito gratos a Jeová por toda a paciência que Ele tem. Muito bem, obrigado, irmã Yolanda, pelo seu comentário. Também a irmã Jaziane? Então, nós gostamos de ficar com pessoas pacientes porque são pessoas que a gente fica mais à vontade, né, perto. Mesmo quando a gente comete algum erro e essa pessoa mostra paciência com a gente, então ela dá essa sensação de paz, né, perto da gente. E a Bíblia mostra, né, que Jeová ele tem mostrado paciência com a gente, apesar dos nossos erros. Em Romanos 2:4 fala que Jeová ele tem mostrado sua bondade para nós. Então, a gente é grato a Jeová por ele ter paciência. O parágrafo fala também sobre as pessoas que ensinaram a gente a conhecer a Jeová. Precisou de muita paciência, porque a gente foi aprender tudo o que estava fazendo de errado e foi se refinando. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmã Jaziane. Vamos ao parágrafo 2. É verdade que admiramos uma pessoa que é paciente, mas talvez nós mesmos não conseguimos ser assim. Por exemplo, pode ser difícil manter a calma quando estamos presos no trânsito, principalmente se estivermos atrasados para um compromisso. Também podemos acabar perdendo a paciência quando alguém nos irrita. E às vezes, pode não ser fácil esperar pela promessa de Jeová de um novo mundo. Você gostaria de ser mais paciente? Neste estudo, vamos ver o que significa ser paciente e por que isso é tão importante. Além disso, vamos ver o que pode nos ajudar a ser mais pacientes. Em que situações talvez seja difícil ser paciente? Irmã Rosana? Uma situação é quando nós temos um compromisso e já estamos atrasados e ficamos no trânsito presos. Então essa é uma delas, é difícil manter a paciência. Essa é difícil mesmo. Obrigado, irmã Rosana. Irmã Ana Rosa? Também a gente pode até perder a paciência quando alguém nos irrita, né? Isso mesmo, irmã Vanessa. Obrigado, irmã Ana Rosa. E a outra situação é que pode não ser fácil esperar pela promessa de Jeová de um novo mundo, especialmente na época em que estamos vivendo, né? Vendo tantas dificuldades. Isso mesmo, essas são apenas algumas, né? Irmã Luciana? Aí vim com a pergunta: você gostaria de ser paciente? Aí nesse estudo vamos ver o que significa ser paciente, porque isso é tão importante. Além disso, vamos ver o que pode nos ajudar a ser mais paciente. Isso é muito importante, né? Obrigado, irmã Luciana. Todos nós precisamos ser mais pacientes, né? Em um campo ou outro a gente às vezes perde a paciência, né? Então queremos cultivar essa qualidade. Vamos ver como podemos fazer isso no estudo de hoje. Vamos ao primeiro subtítulo. O que significa ser paciente? Parágrafo 3. Como é uma pessoa paciente? Primeiro, uma pessoa paciente não se irrita com facilidade. Por exemplo, quando outras pessoas a irritam, ela mantém a calma e não paga na mesma moeda. Além disso, ela não trata mal os outros quando está passando por uma situação estressante.
Na Bíblia, a primeira vez que a palavra paciente aparece é em Êxodo 34:6, quando Jeová é descrito como Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade. Como uma pessoa paciente reage quando outros a irritam? Irmã Andréa? Ela mantém a calma e não paga com a mesma moeda. E ela não trata mal outros quando está passando por uma situação estressante. Isso mesmo. Obrigado, irmã Andréa. Então, uma pessoa calma, né? Irmã Giovana? E como o parágrafo deixa destacado, uma pessoa paciente não se irrita com facilidade, assim como Jeová. E a primeira vez citada a palavra paciente na Bíblia foi em Êxodo 34:6. Nesse relato, Jeová estava guiando os israelitas no deserto. E muitas vezes ele precisou ser paciente com esse povo e não se irritou com facilidade. Nós podemos imitar o exemplo de Jeová nesse sentido. Isso, esse é o melhor exemplo que podemos copiar, né? Queremos imitá-lo para sermos também mais pacientes. Vamos ao parágrafo 4. Segundo, a pessoa paciente consegue esperar com calma. Ela tenta não ficar agitada ou irritada quando algo demora mais do que o esperado. Existem muitas situações em que precisamos esperar com calma. Por exemplo, precisamos escutar com paciência, sem interromper, quando alguém está falando. Talvez também precisemos ser pacientes quando estivermos ajudando um estudante da Bíblia a entender um ensino bíblico ou a vencer um mau hábito. Como uma pessoa paciente reage quando ela tem que esperar? Irmã Cida? Então ela consegue esperar com calma, ela tenta não ficar agitada ou irritada quando algo demora demais do que esperado. Muito bem, obrigado, irmã Cida. Irmã Lércia? Também nós precisamos demonstrar paciência quando alguém está nos explicando algum assunto, quando está nos dando um conselho, nós ficarmos prestando atenção sem interromper aquela pessoa. E além disso, quando nós estamos ajudando nossos estudantes da Bíblia a entender um determinado ensino bíblico, uma profecia, ou quando estamos ensinando ele a vencer um mau hábito. Além disso, quando o estudante já está fazendo progresso e começa a participar no ministério, nós devemos ter paciência com ele na pregação. Muitas vezes nós queremos que ele fale de imediato e ele ainda não tem segurança para isso. Então, sejamos pacientes. Isso mesmo. Obrigado, irmã Lércia. Queremos ser pacientes assim como Jeová, né? Entender as limitações de nossos irmãos e o seu progresso também, né? Temos que fazer de acordo com cada um, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 5. Terceiro, a pessoa paciente não age sem pensar. É verdade que, em algumas situações, precisamos agir rápido, mas a pessoa que é paciente, mesmo tendo algo importante para fazer, não faz nada às pressas. Em vez disso, ela tira um tempo para pensar em como vai fazer as coisas. Daí ela gasta o tempo que for necessário para fazer tudo bem feito. De que outra maneira podemos mostrar paciência? Irmã Selma? Mesmo tendo algo importante para fazer, não faz nada à pressa. Em vez disso, ela tira um tempo para pensar em como vai fazer as coisas, aí resolver, né? Isso, obrigado, irmã. Isso mesmo. Não ter pressa. Ainda, Luiz? Não haja sem pensar. Isso, muito bem, obrigado, Luiz, pelo seu comentário também. Então, aí aprendemos algo importante, né? Não agir sem pensar. Isso é uma demonstração de paciência.
Queremos ter essa paciência, né? Pensar antes de agir. Vamos ver mais uma dica, parágrafo 6. Quarto, a pessoa paciente se esforça para lidar com as dificuldades sem ficar reclamando. É por isso que geralmente a paciência está ligada com a perseverança. É claro que não é errado se abrir com um amigo e falar como estamos nos sentindo sobre determinada situação. Mas a pessoa que é paciente vai se concentrar nas coisas boas que tem na vida e vai fazer o melhor que pode para continuar servindo a Jeová com alegria. Os servos de Jeová precisam mostrar paciência de todas essas maneiras. Por quê? Vamos ver algumas razões. Como uma pessoa paciente reage quando passa por dificuldades? Irmã Vilma? A pessoa paciente, ela se esforça para não ficar reclamando. Às vezes é necessário termos alguém de confiança para desabafar, alguém que pelo menos nos ouça, né? No entanto, a nossa paciência vai nos ajudar a se concentrar no que nós já temos de bom na nossa vida. E vamos nos esforçar em fazer o nosso melhor para Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmão José Carlos? Nas 3 situações anteriores, falava assim para é uma questão de uma ação, de um verbo de ação direta, falava para não se irritar, para esperar e para agir. Aqui nessa condição aqui é a mais difícil que eu localizei aqui, porque aqui pede para ser paciente e se esforçar para lidar com as dificuldades. Então a gente tem, além de ser paciente, a gente tem que se esforçar para lidar com a situação. As outras é só você agir, né? É a questão de verbo de ação. Essa não, você tem que se esforçar para lidar com as dificuldades. Aí fiquei pensando aqui na congregação, a gente temos vários irmãos e irmãs que, embora estejam passando por dificuldades, são pacientes e lidam com isso com alegria. Isso mesmo. Não reclamam, né? Conseguem contornar a situação. Muito bem. Por que a paciência é tão importante? Vamos ao parágrafo 7. Precisamos ser pacientes se quisermos viver para sempre. Assim como os servos fiéis do passado, precisamos esperar Jeová cumprir suas promessas. A Bíblia compara a nossa situação com a de um agricultor. Um agricultor trabalha duro para plantar e regar sua plantação, mas depois disso não há muito mais o que ele possa fazer. Ele precisa esperar com paciência, confiando que vai colher o que plantou. Da mesma forma, precisamos continuar ocupados com as coisas espirituais, mesmo que não saibamos em que dia virá o nosso Senhor. Nós esperamos com paciência, tendo a certeza que na hora certa, Jeová vai cumprir todas as suas promessas. Se ficarmos impacientes, podemos cansar de esperar e aos poucos ir nos afastando de Jeová, ou começar a correr atrás de coisas que achamos que vão nos fazer mais felizes. Mas, se formos pacientes, vamos conseguir perseverar até o fim e ser salvos. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Carta de Tiago 5, 7 e 8. Vamos pedir para a irmã Michele ler para nós? Portanto, sejam pacientes, irmãos, até a presença do Senhor. Vejam como o lavrador fica esperando o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até chegarem as primeiras e as últimas chuvas. Vocês também exerçam paciência, fortaleçam o coração, porque a presença do Senhor se aproxima. Obrigado, irmã, pela leitura. De acordo com Tiago 5, 7 e 8, por que a paciência é tão importante? Irmão Leanderson?
Então o texto aqui ilustra que esse agricultor ele trabalha duro para plantar e regar a sua plantação, né? Mas depois disso ele não tem muito mais o que fazer. Então ele precisa esperar com paciência, confiando de que ele vai colher aquilo que ele plantou. Então da mesma forma nós, né? Nós precisamos continuar ocupados com coisas espirituais, mesmo que a gente não saiba que dia virá o nosso Senhor. Muito bem, obrigado, irmão. Irmã Daniela? É interessante quando fala de nos manter ocupados enquanto esperamos, né? Porque, como a ilustração mostra, realmente se o agricultor, depois de plantar e regar, ficar parado ali esperando a plantação crescer e dar frutos, o tempo realmente não vai passar, né? Então, existem processos de crescimento e desenvolvimento que não dá para serem acelerados. Então, enquanto esperamos as promessas de Jeová se cumprirem, nos ocupar é o que vai nos ajudar a ser pacientes sem desanimar. Muito bem, obrigado, irmã. Vamos então comentar essa imagem. Quem gostaria de falar, explicar um pouquinho mais para nós essa imagem? O que você aprendeu com ela? Irmão Canada? Primeiro, confiando que viria o dia de colheita, de alegria, começa com o trabalho de semear. E depois que semear, não tem muito o que fazer, precisa esperar pacientemente. Não adianta ficar preocupado e cavar a terra de novo para ver se semente começou a brotar ou não. Aí semente pode morrer. Aí chegando ao tempo certo, começa a brotar e depois vai cuidar e esperar mais uma vez pacientemente o dia da colheita. Mas é interessante que o agricultor não sabe exatamente a data para cada etapa, mas confia em cada etapa e no final, com paciência, vai vir o dia de colheita de alegria. Isso mesmo, obrigado, irmão Canada. Irmã Yasmin? Na imagem do meio, né, eu achei interessante que mesmo com o céu limpo, né, sem sinal de chuva, mas o agricultor ele não abandona a lavoura, né? Ele continua ali na expectativa, confiando que no tempo certo, né, vai vir as chuvas, né, e ele vai colher o que ele plantou. Então, da mesma forma, né, se a gente esperar com paciência o cumprimento das promessas de Jeová, né, com certeza também seremos recompensados. Isso mesmo, muito bom. Irmão Siqueira? Todos nós ansiamos pelo fim desse sistema de coisas, né? Fim das doenças, fim dos problemas. A Bíblia especifica que isso chegará um dia, fim dessas coisas. Agora, o fato dela não mencionar um dia e nem hora é justamente para fazer o teste da nossa paciência. Um dia virá. Assim como o lavrador espera e o fruto vai vir na hora certa, o fim também virá na hora certa da parte de Jeová. Agora, enquanto não vem, o que temos que fazer? Estar ocupados com coisas espirituais. Um bom conselho, uma boa sugestão é dado pelo profeta Miqueias no capítulo 7, versículo 7, quando ele diz: ficarei vigilante, esperando por Jeová. Esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. Olha que bom conselho, né, para nós. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 8. A paciência nos ajuda a ter um bom relacionamento com outros. Ela nos ajuda a escutar com atenção quando outros estão falando. Além disso, a paciência nos ajuda a estar em paz com outros. Se formos pacientes, mesmo quando estivermos estressados, não vamos agir por impulso e dizer algo que poderia magoar alguém. Também não vamos agir com raiva quando alguém nos magoa. Em vez de tentar nos vingar, vamos continuar a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Carta aos Colossenses 3, 12 e 13. Vamos pedir para a irmã Anita ler para nós. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência.
Continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês também devem fazer o mesmo. Obrigado, irmã Anitta. Como a paciência nos ajuda a lidar com outros? Irmã Rose? O texto citado fala da importância de suportar e também de ser bons perdoadores. Então, se uma pessoa nos ofender ou nos magoar, a gente não vai se irritar com facilidade. A gente vai procurar suportar aquela situação. E também não vamos levar para o lado mal da pessoa, porque isso talvez possa trazer intrigas e não vai fazer bem. Então, devemos ser... realmente aplicar esse conselho na nossa vida por sermos pacientes. Isso mesmo. Obrigado, irmã Rose. Ainda a irmã Kaline? É interessante notarmos que a brandura e a paciência no mundo de hoje, muitos veem essa qualidade como uma fraqueza, mas na verdade é o contrário. Só pessoas fortes têm essa qualidade. E Jeová, ele é uma pessoa muito poderosa, né? E vemos que diversas vezes Jeová foi brando e paciente. Então, se assim fizermos, vamos estar imitando o maior exemplo. Isso, o melhor exemplo de todos que queremos imitar, Jeová. Muito bem. Irmão Lucas? Eu achei interessante essa frase aqui, na terceira linha em diante aqui do parágrafo, que diz: ela nos ajuda a escutar com atenção quando outros estão falando. Me fez pensar que um dos lugares para nós exercermos essa qualidade aqui é na reunião. Se alguém está falando aí na frente, devemos prestar atenção, não devemos fazer barulho, porque o barulho vai atrapalhar, né, quem está fazendo o seu discurso ou quem está lendo a revista, enfim, atrapalhar até mesmo o comentário de outras pessoas. E isso é falta de amor. Então, me fez pensar nesse ponto. Obrigado, irmão Lucas, obrigado pelo seu comentário também. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 9. A paciência também pode nos ajudar quando precisamos tomar decisões. Em vez de nos apressar ou agir por impulso, precisamos tirar um tempo para pensar nas opções que temos e, assim, tomar a melhor decisão. Por exemplo, se estivermos procurando emprego, podemos acabar aceitando o primeiro que aparecer, mesmo que isso atrapalhe as reuniões e a pregação. Mas, se formos pacientes, vamos parar para pensar sobre o local de trabalho, quantas horas por dia vamos gastar e que efeito isso vai ter sobre nossa família e nossa amizade com Jeová. Quando somos pacientes, conseguimos tomar as melhores decisões. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Vamos pedir para o irmão Renan ler para nós. Os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Obrigado, irmão Renan. Como a paciência pode nos ajudar quando temos que tomar uma decisão? Irmã Giovana? Provérbios 21:5 fala que os planos do diligente vão dar bons resultados. Então isso mostra para nós que nós não devemos nos apressar ou agir por impulso quando a gente precisa tomar uma decisão. Mas o melhor a fazer é tomar um tempo e pensar nas opções que a gente tem. Assim a gente vai conseguir tomar uma boa decisão. E isso com certeza envolve ter paciência. Muito bem, obrigado, irmã Giovana, pelo seu comentário também. Irmã Kellen? O parágrafo até citou o exemplo, né, de se a pessoa estiver procurando um emprego, então assim ela vai pensar, meditar nesse texto de Provérbios 21:5, né? Será que esse emprego que eu vou aceitar, isso vai atrapalhar, né, as reuniões, a pregação, né? Que
que hora que eu vou chegar, que tipo de trabalho que é, né? Então, pensar dessa forma, né, com paciência, isso vai ajudar que não estrague, né, a sua relação com Jeová e também que a pessoa não atrapalhe a sua relação com a família, né? Então, por isso que é muito importante, né, a paciência também, a gente pensar nesse texto de Provérbios 21:5, em qualquer área da nossa vida que a gente vai tomar uma decisão séria. Isso mesmo. Obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Irmão Caio? E quando somos pacientes, conseguimos tomar as melhores decisões. É verdade. Geralmente, apressado ou sem paciência, a decisão não vai ser boa. Então, pensar muito, paciência nos ajuda nesse aspecto. Muito bem. Mas como ter mais paciência, né? É isso que nós vamos ver a partir de agora no parágrafo 10. Como ter mais paciência. Vamos ouvir a leitura? Ore pedindo para ter mais paciência. A paciência faz parte do fruto do Espírito. Então precisamos orar pedindo a Jeová que nos dê Espírito Santo e que nos ajude a ter as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito. Se passarmos por uma situação em que nossa paciência é testada, vamos persistir em pedir Espírito Santo para termos mais paciência. Também podemos pedir que Jeová nos ajude a ver os assuntos do ponto de vista dele. Além de orarmos, precisamos fazer nosso melhor para ser pacientes todos os dias. Quanto mais orarmos pedindo paciência e nos esforçarmos nesse sentido, mais essa qualidade vai criar raízes no nosso coração e fazer parte da nossa personalidade. O que um cristão precisa fazer para ter paciência? Irmão Oswaldo? A paciência, ela faz parte do fruto do Espírito, né? Então, os cristãos, eles precisam orar pedindo a Jeová que nos dê Espírito Santo e que nos ajude a ter as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito. Aí, então, passarmos por uma situação em que nossa paciência é testada, então vamos persistir em pedir Espírito Santo para que temos mais paciência. Muito bem. Obrigado, irmão Oswaldo. Irmã Joelma? Outra sugestão é pedir a Jeová que nos ajude a ver as coisas do ponto de vista dele, porque talvez nós achamos que algo está demorando para acontecer na nossa vida, mas do ponto de vista de Jeová não é a hora ainda, não estamos prontos para aquilo. Então, se nós conseguimos pedir isso para Jeová, vai nos ajudar. Mas algo que eu achei muito interessante foi que, além de pedir as coisas para Jeová, nós temos que fazer a nossa parte. É fácil nós pedirmos, já pedi o Espírito Santo de Jeová, ele vai me ajudar. Não é isso, nós temos que fazer o nosso melhor. Bom, eu quero ser mais paciente, o que eu posso fazer? Então eu vou respirar, eu já vou pensar antes, eu vou sair mais cedo. Então, quando nós nos esforçamos mais a ajuda de Jeová, aí sim a paciência vai fazer parte da nossa personalidade. Isso mesmo, obrigado. Obrigado, irmã Joelma. Irmão Geraldo? É interessante essa qualidade, né? Essa característica do fruto do Espírito, a paciência. Porque aqui logo no começo diz, ore pedindo para ter mais paciência. Então veja, a paciência é uma qualidade contínua. Então a pessoa não tem paciência apenas. Eu tenho paciência, pronto, encerrou. Não, a paciência é algo contínuo, sempre aumentando cada vez mais. É interessante porque quando nós dizemos assim, fulano tem que ter mais paciência, porque ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Então pronto, então nós precisamos melhorar, porque nós não estamos tendo paciência com a atitude daquela pessoa, com o jeito que a pessoa lida, né, com aquela situação. Né? Então realmente é uma qualidade muito importante para cultivarmos. Isso, obrigado, irmão, pelo seu comentário também. E parabéns aos irmãos também. Os irmãos também hoje estão, de certa forma, aqui exercendo paciência, né? Já vejo levantar as mãos várias vezes aí e ainda não foram chamados. Estão sendo pacientes, persistam
Demonstrem paciência e continuem levantando as suas mãos. Parabéns. Vamos ao próximo parágrafo 11 e 12. Medite nos exemplos da Bíblia. A Bíblia fala de muitas pessoas que foram pacientes. Quando meditamos nesses relatos, podemos aprender maneiras de mostrarmos paciência. Mas antes de considerarmos alguns desses exemplos, vamos ver o maior deles, o de Jeová. No Jardim do Éden, Satanás falou mentiras sobre Jeová, tentando manchar sua reputação e dizendo que ele é um governante egoísta e injusto. Se Jeová quisesse, ele poderia destruir Satanás naquela mesma hora. Mas ele mostrou paciência porque sabia que levaria tempo para provar que seu governo é o melhor de todos. E enquanto espera, Jeová tem aguentado com paciência todas as mentiras que falam contra ele. Outro motivo de Jeová esperar com paciência é porque ele quer que mais pessoas tenham a chance de viver para sempre. Graças à paciência de Jeová, milhões de pessoas têm a oportunidade de conhecê-lo. Quando nos concentramos nos benefícios que recebemos por causa da paciência de Jeová, fica muito mais fácil aguardar com paciência o fim deste mundo mau. Como Jeová tem mostrado paciência? Ricardinho? Jeová tem aguentado com paciência todas as mentiras que as pessoas têm espalhado dele. Muito bem, obrigado, Ricardinho, pelo seu comentário. Irmã Luciene? Então, Jeová é o nosso maior exemplo, né, de paciência. E ele tem aguentado isso desde do Jardim do Éden, que Satanás tem falado mentiras, continua falando mentiras sobre ele, né, falando que ele é um governante egoísta, injusto. Mas essa paciência toda que Jeová tem demonstrado, que ele tem aguentado, é porque ele quer que mais pessoas tenham a chance de viver para sempre. Então, quando a gente se concentra nos benefícios que a gente recebe da paciência de Jeová, fica mais fácil a gente aguardar com paciência o fim deste mundo mau. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Irmão Enzo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Jeová não quer que ninguém seja destruído. E Jeová, ele espera com paciência porque ele quer que todo mundo tenha como a chance de viver para sempre, né? E graças a essa paciência de Jeová, muitas pessoas têm a oportunidade de conhecê-lo. Então aqui nós vemos como Jeová ele é paciente. Muito bem, obrigado, Enzo. E então, o que nós aprendemos? O irmão Enzo comentou o versículo 9 de 2 Pedro 3:9, né? Vamos ouvir a família do irmão Nilson no Zoom. Eu sou muito grato a Jeová porque ele alcançou a minha pessoa. E eu devo ser grato a ele constantemente por me envolver e ter paciência com as pessoas para que elas também possam tomar a posição a favor de Jeová. Muito bem. É isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson, também pelo seu comentário. Certamente nós queremos ser gratos também e demonstrar toda a nossa gratidão, porque considerar a paciência de Jeová como salvação. É graças a ela que nós estamos aqui hoje, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 13. Jesus imitou com perfeição a paciência de seu Pai, e ele mostrou essa qualidade quando esteve aqui na terra. Nem sempre foi fácil mostrar paciência, principalmente com os escribas e fariseus, que eram muito hipócritas. Mas, assim como seu Pai, Jesus não se irritava com facilidade. Quando alguém o provocava, ele não revidava. Jesus enfrentou provações com paciência, sem reclamar. Dá para entender por que a Bíblia diz para considerarmos atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores. Com a ajuda de Jeová, nós também podemos enfrentar com paciência qualquer provação que surja.
Como Jesus imitou com perfeição a paciência de seu Pai? Irmão Danilo? Nem sempre foi fácil na vida de Jesus mostrar paciência, mas mesmo assim ele conseguiu imitar perfeitamente a paciência de Jeová. Ele mostrou paciência com os escribas, os fariseus, que eles eram muito hipócritas. E Jesus ele também não se irritava com facilidade, e mesmo quando alguém provocava, ele não revidava. E Jesus ele enfrentou provações com paciência, sem reclamar. Obrigado pelo seu comentário também. Irmão Gustavo? 1 Pedro 2,23 nos mostra que quando estava sendo insultado, ele não respondia com insultos. Então Jesus não pagava o mal com o mal. Ele não agia desse modo. Muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir algumas coisas e mantermos a paciência. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Não insultarmos quando formos insultados, mas sim agirmos com paciência. Muito bem, obrigado. Como que Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3 nos ensina a ser pacientes? Ali fala que Jesus é o aperfeiçoador da nossa fé, né? Como que nós somos aperfeiçoados na fé por imitar a Jesus? Irmã Joelma? O versículo 3 menciona que Jesus suportou palavras hostis da parte de pecadores. Jesus era perfeito, nenhuma acusação que fizessem contra ele teria razão. Ele se comportou muito bem e ele fez só o que poderia ser nos melhores interesses nossos. No entanto, mesmo tendo razão, Jesus suportou palavras hostis de pessoas que faziam o que era errado. Ele podia muito bem revidar e falar um monte de coisa, vocês estão fazendo tudo errado. Mas, como disse, Jesus ficou com calma, não reclamou, continuou. Então, talvez nós vamos passar isso no nosso dia a dia. Talvez sejamos injustiçados, talvez pessoas falem coisas ao nosso respeito que nós não merecemos, mas em vez de nós queremos, como Jesus, acharmos que temos razão e não suportar, nós vamos deixar as coisas calmas, confiando em Jeová e exercendo paciência. Isso mesmo. Imagina se Jesus fosse tirar satisfação toda vez que falasse uma inverdade a respeito dele, né? Muitos falavam, né? Irmã Edna? Então, a paciência é muito importante para nós nos nossos dias, para quando somos provocados, muitas vezes, no serviço de pregação, para que a gente não possa revidar na mesma moeda, mas sim, lembrando que somos servos de Jeová e que vamos usar essa qualidade maravilhosa que Jeová nos ajuda a exercer. Isso. Serem insultados muitas vezes no ministério, né? Essa é uma situação difícil também, né? Nós temos aqui uma imagem que nos ajuda a meditar nessa situação. Quem gostaria de comentar para nós o que você aprendeu nessa imagem e que ela ensina sobre paciência? Irmão Lucas Rafael? Então, a gente vê na imagem que o irmão, né, tá na pregação e o morador possivelmente foi apático. Nós temos enfrentado isso no nosso território, né? As pessoas cada vez mais têm se tornado apáticas, muitas vezes nos insultam, pedem para a gente pregar em outro lugar, ou ir embora, ou até mesmo pedem para sair da calçada delas, né? E como é a nossa atitude? Como nós respondemos essas pessoas, né? Como a gente tem visto, né? Nós temos que ser pacientes, imitar Jesus, né? Não retribuir na mesma moeda. Não é ofendendo o morador, a pessoa que está ali, que nós vamos ser mais bem aceitos. Muitas vezes a nossa paciência, a nossa calma, o nosso jeito de responder vai fazer com que o morador perceba que muitas vezes ele está equivocado, né? Há casos mesmo que às vezes voltam para pedir desculpas, né? Pelo que foi falado. Então, mas por causa do quê? Por causa da nossa atitude de paciência e bondade. Obrigado. Muito bem. Irmão Tiago? A gente vê na imagem também que ali não está tendo uma briga altercada, né? Algo com muita raiva.
Então, uma das maneiras de nós mostrarmos paciência é quando o morador ele faz perguntas para criar debates. Temos que ter cautela. Podemos ter paciência quando o morador também fala algo contrário ao ensino da Bíblia. Temos que ter paciência para saber explicar para ele e também ter cautela, né? São vários pontos que exige paciência nossa, principalmente no ministério. É, isso mesmo. Irmão Israel? Nós observarmos essa imagem e lembrarmos aí de Jesus Cristo, do próprio Jeová, né? Que quantas inverdades falaram dele, né? E ele manteve paciência. Mas no caso de Jesus, os fariseus, os líderes religiosos, eles falavam coisas ou inverdades, tanto que os próprios fariseus foram os próprios líderes da época que foi que mataram Jesus Cristo. No entanto, ele demonstrou uma qualidade de não revidar, né? E aí nós observamos esse irmão, se nós observarmos aí o rosto dessa irmã, de que maneira que ela está olhando para ele, ou talvez o seu esposo, né? Ela está orgulhosa da forma que ele está respondendo a essa altercação, ou talvez ele está se ofendendo ao irmão, ou talvez não concorde, né? Mas ele está respondendo de tal maneira, com paciência, com calma, que a irmã está orgulhosa de ver a atitude dele, né? Então isso nos ensina também que nós devemos demonstrar essa mesma paciência, não revidarmos com a mesma moeda, né? Uma pessoa falar mal ou ser ríspido conosco, nós tratamos da mesma maneira, né? Isso vai fazer com que nós imitemos aí o exemplo de Jesus Cristo. Isso, muito bem. Obrigado, irmão. Ainda, irmão José Carlos? Já foi muito bem comentado o quadro, mas eu fiz um teatro assim mental, né, de que esse morador, ele realmente não está mostrando nenhuma altercação ali, nenhuma, não está sendo rude, nada. Ele podia simplesmente falar assim: olha, eu não vou conversar com vocês porque vocês matam seus filhos por não aceitar a transfusão de sangue, por exemplo. E o nosso irmão lá está assim bem tranquilo, né, colocando a mão assim: olha, eu entendo a sua posição, mas, né, e aí explicar para a pessoa de um modo generoso, vamos dizer assim. Então dá para a gente perceber bem, inclusive, que foi comentado também, a irmã, a esposa dele, está ali feliz de ter aquela resposta branda, né, explicando para o morador de uma forma que poderíamos pagar de outra maneira, falando: não, a gente não mata nossos filhos, não, vocês que fazem errado. Então fazendo assim, não pagando com a mesma moeda, né? Obrigado, irmão. Obrigado também, irmão José Carlos, pelo seu comentário. Então, e nós aprendemos muito essa imagem nos ensina muito sobre paciência, né? Queremos ser pacientes, mesmo quando falam em verdades a nosso respeito, a respeito da organização de Jeová. Queremos manter a paciência, não queremos pagar na mesma moeda, né? Vamos ao parágrafo 14. Talvez você esteja esperando o fim deste sistema de coisas há muitos anos e agora ache que não vai viver o suficiente para ver o fim chegar. O que pode nos ajudar a continuar esperando com paciência? Veja o exemplo de Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos e ainda não tinha filhos, Jeová prometeu para ele: eu farei de você uma grande nação. Será que Abraão viu essa promessa se cumprir? Não completamente. Depois de atravessar o rio Eufrates e ter esperado por 25 anos, Abraão viu o nascimento de seu filho Isaque. Esse foi um grande milagre. E depois de mais 60 anos, ele viu o nascimento de seus netos, Esaú e Jacó. Mas Abraão nunca viu seus descendentes se tornarem uma grande nação e herdarem a terra prometida. Mesmo assim, esse homem fiel não deixou de ter uma amizade forte com seu Criador. Quando Abraão for ressuscitado, ele vai ficar emocionado de saber que, por causa de sua fé e paciência, todas as nações da terra foram abençoadas. Qual é a lição? Talvez não vejamos todas as promessas de Jeová se cumprirem imediatamente, mas se formos pacientes, assim como Abraão, teremos certeza que Jeová vai nos recompensar agora e ainda mais no novo mundo. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Carta aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 15. Vamos pedir ao irmão João Davi para ler para nós.
Assim, Abraão, depois de ter mostrado paciência, obteve essa promessa. Obrigado, irmão João. O que podemos aprender com a paciência de Abraão? E aqui nós temos também uma imagem que pode nos ajudar, né? Irmã Marina? Então, quando Abraão tinha 75 anos, ele ainda não tinha filhos e Jeová prometeu para ele que faria dele uma grande nação. Depois de 25 anos, ele viu o nascimento do seu filho, né, Isaque. E isso já foi um grande milagre porque isso aconteceu durante a sua velhice, né? Depois de mais 60 anos, ele viu o nascimento de seus netos, né? Mas ele nunca viu seus descendentes se tornarem uma grande nação e herdarem a terra prometida. Ele só vai ver esse cumprimento depois que ele for ressuscitado, né? Então isso nos ensina que por mais que nós não vejamos todas as promessas de Jeová se cumprirem imediatamente, nós devemos ser pacientes, assim como Abraão, porque nós podemos ter a certeza de que Jeová com certeza vai nos recompensar. Muito bem, obrigado, irmã, pelo seu comentário também, irmã Marina. Irmão Adriano? E a gravura é interessante que pensemos um pouco, porque mostra justamente um irmão na situação que o parágrafo sugere. Talvez alguém que há décadas serve a Jeová, já tem uma idade avançada e talvez olhando um pouco mais à frente, possa passar na mente do irmão que será que ele vai conseguir estar vivo para presenciar todas as promessas de Jeová com respeito à destruição do sistema e a chegada do novo mundo? Mas a gente observa no semblante dele, com a Bíblia na mão, que ele continua feliz, confiante. Ele não se preocupa com isso, porque ele tem paciência e sabe que Jeová, no devido tempo, vai lhe recompensar. Mas algo que me chamou a atenção é que ao lado dele, à esquerda, tem algumas fotos dele, talvez bem jovem, quando estava participando em determinadas modalidades de serviço, depois junto com a esposa, possivelmente participaram, vamos imaginar assim, no tempo integral. Então a paciência dele em continuar servindo a Jeová já lhe deu grandes alegrias. Ele tem uma vida feliz e satisfatória, assim como Abraão. Se não passar com vida, lá à frente ele vai ver todo o bom resultado e terá a bênção de Jeová. Verdade, obrigado, irmão, pelo seu comentário também, irmão Tiago. A paciência de Abraão também nos ensina outras duas qualidades, que é a fidelidade, perseverança e obediência. Podemos aprender que, com o exemplo de Abraão, ter paciência significa que nós devemos obediência a Jeová e saber que um dia Ele cumprirá as suas palavras. Isso é determinante para que aprendamos a ter fé também nele e exercermos fé no que Jeová cumprirá na nossa vida. Muito bem, obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Aí nós aprendemos então, como o caso de Abraão, nós precisamos também perseverar, né? Nós precisamos continuar fazendo a vontade de Jeová, fazendo o nosso melhor a Ele. Sobre isso, o que nos ensina Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30? Como esse texto nos consola, mesmo se nós já servimos a Jeová por muitas décadas, o que esse texto nos ajuda a entender? Irmã Vanessa? Que agora nós já temos recompensas e muito mais no futuro, né? Então, se agora temos e já são boas, ainda me imagina então no futuro, né? O que a gente vai ter. Isso mesmo. Irmão Adriano? Abraão, não tendo essa promessa escrita, mas ele confiava em Jeová, por exemplo, na gravura que nós vimos quando ele olhou para o céu. Jeová disse para ele que a sua descendência se transformaria como as estrelas do céu. E ele olhando ali atentamente, aguardando aquela promessa de Jeová. Só que interessante, ele teve um filho depois de 25 anos. Então é bastante oportuno para nós
entender que se nós deixarmos às vezes algumas coisas para trás, assim como Abraão fez, ele deixou uma vida próspera para viver em tendas, mas Jeová ele promete que quem fizer isso por ele, pela sua organização, trabalhar em prol do reino, vai ganhar muito mais no futuro. Então nós também vamos ter a nossa recompensa. Então com certeza Abraão ele se concentrou nas promessas de Jeová. Isso, e é isso que nós queremos fazer também, né? Sermos pacientes. Vamos ao parágrafo 15. A Bíblia traz o exemplo de outras pessoas que foram pacientes. O que você acha de fazer um projeto de estudo e pesquisar mais sobre elas? Por exemplo, Davi era muito jovem quando foi escolhido para ser o futuro rei de Israel, mas ele teve que esperar muitos anos até conseguir se tornar rei. Outro exemplo é o de Simeão e Ana. Eles adoravam a Jeová fielmente enquanto esperavam a vinda do prometido Messias. Quando você for estudar esses relatos, tente responder as seguintes perguntas. O que ajudou essa pessoa a mostrar paciência? Por que isso foi bom para ela? Como eu posso imitá-la? Você também pode aprender com aqueles que não mostraram paciência. Ao estudar esses exemplos ruins, pergunte-se: por que essa pessoa não foi paciente? Que coisas ruins aconteceram por causa disso? O que podemos incluir em nosso estudo pessoal? Irmã Elaine? Nós podemos incluir, né, em nosso estudo pessoal um projeto, né, de estudo sobre aqueles que mostraram paciência, né? Tem muitos servos de Jeová, até aqui na nota sugere a gente usar o índice, né, sobre paciência para encontrá-los. E é interessante que o parágrafo daí então sugere algumas perguntas, né? Quando a gente estiver pesquisando sobre aqueles que foram pacientes, pensar no que ajudou essa pessoa a mostrar paciência, por que isso foi bom para ela e como nós podemos imitá-la. Mas também sugere nós analisarmos aqueles que não foram pacientes, né? Porque aí nós podemos então pensar como que o que resultou dessas pessoas não terem sido pacientes. Isso também vai nos ajudar a não querer imitá-las, né? Isso mesmo. Nós temos aqui o registro de 1 Samuel 13, do 8 ao 14, né? Ali fala do exemplo de quem que não foi paciente. Irmão Caio? Mostra como as ações precipitadas do rei Saul ao oferecer um sacrifício antes do tempo determinado resulta na desaprovação de Jeová. Isso, exatamente. Teve resultados catastróficos, né? Não queremos ser impacientes, queremos fazer as coisas no tempo de Jeová. Muito bem. Vamos ao parágrafo 16. Pense nos benefícios de ser paciente. Quem é paciente é mais feliz e tranquilo. A paciência também pode melhorar nossa saúde física e mental. Quando somos pacientes, temos melhores amizades e nos damos bem com outros. Além disso, a congregação fica mais unida. Quando alguém nos irrita, nós evitamos que a situação fique pior. E o mais importante, quando somos pacientes, estamos imitando o nosso Pai Celestial e fortalecendo ainda mais nossa amizade com Ele. Quais são alguns benefícios de sermos pacientes? Rosângela? Acho que um dos benefícios, entre muitos, né? Acho que é ser feliz e mais tranquilos nos dias de hoje. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. É isso que nós queremos fazer, né? Ser pacientes. Vai nos dar felicidade. Irmã Jane? E além disso, né, a paciência, ela também nos ajuda na nossa saúde, tanto física como mental. E quando nós somos pacientes, nós temos melhores amizades e damos bem com outras pessoas, pois é muito agradável estar com pessoas que são pacientes, né? E também na congregação podemos assim estar mais unidos com nossos irmãos. E quando alguém nos irrita, nós vamos assim evitar que essa situação fique pior por mostrar paciência. Isso mesmo, é isso que queremos fazer. Muito bem. Irmã Keiko?
Então, o mais importante, quando somos pacientes, estamos imitando o nosso Pai Celestial Jeová e nós fortalecemos ainda mais a nossa amizade com Ele. Com certeza, Jeová fica muito orgulhoso quando nós conseguimos ser pacientes numa situação difícil, né? Obrigado, irmã Keiko. Vamos ao parágrafo 17. Sem dúvida, a paciência é uma qualidade muito bonita que traz vantagens para todos nós. É verdade que nem sempre é fácil ser paciente, mas com a ajuda de Jeová podemos continuar cultivando essa qualidade. E enquanto esperamos com paciência pelo novo mundo, podemos ter certeza que os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal. Então, mais do que nunca, precisamos estar decididos a continuar mostrando paciência. Muito obrigado, irmão Gabriel, pela leitura, por nos ajudar aqui nessa consideração. Parágrafo 17. O que precisamos estar decididos a fazer? O que precisamos estar decididos a fazer, irmão Oscar? Nós finalmente chegamos à seguinte conclusão: a paciência é necessária. Em muitas ocasiões foi destacado, mas podemos acrescentar algumas mais, né? No nosso dia a dia, em casa, com a família, é preciso ser paciente. A paciência nos ajuda a ter boas decisões e a perseverar. Não podemos esquecer que a perseverança está ligada com a paciência. E podemos dizer que nós devemos estar decididos a ter ainda mais paciência. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oscar. Como você responderia? O que significa ser paciente? Irmã Célia? Não se irritar com facilidade, conseguir esperar com calma, não agir sem pensar e esforçar para enfrentar as dificuldades sem reclamar. Isso mesmo. Obrigado, irmã Célia. Por que é importante ser paciente? Ali é a Júlia, né? Porque precisamos ser pacientes se quisermos viver para sempre. Como a gente viu na ilustração ali em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, a gente precisa esperar em Jeová, esperar as suas promessas. E também a paciência nos ajuda a ter um bom relacionamento com os outros e a tomar boas decisões. Obrigado, irmã Júlia. Como podemos ter mais paciência? Irmão Márcio? Podemos fazer isso pedindo a Jeová, né? E Jeová vai nos ajudar pelo seu Espírito Santo. E não vamos desistir dessa forma. Isso mesmo. Ainda, irmão Elton? Também podemos meditar no exemplo bíblico de pessoas que foram pacientes, né? Como o de Abraão e do próprio Jeová, né? E também pensar nos benefícios dessa qualidade, né? Vamos ser pessoas mais felizes, vamos nos dar melhor com os nossos irmãos e vamos estar imitando o exemplo do nosso Pai Jeová. Isso mesmo. Obrigado, Elton. E assim nós chegamos ao final desse estudo, né? Aprendemos pontos importantes sobre a paciência. Nós temos paciência, né? Mas precisamos de mais. Nós somos diferentes das pessoas do mundo, né? O mundo não tem paciência, o mundo é estressado, é irritado, as pessoas não levam desaforo para casa, como elas dizem, né? Nós não, nós somos pacientes no mundo. Mas além de sermos pacientes no mundo em que nós vivemos, nós precisamos ser pacientes dentro da congregação também, né? E dentro da congregação nós precisamos cultivar essas qualidades que foram mostradas no estudo de hoje, né? Orar a Jeová pedindo mais paciência, relevar algumas coisas, não pagar na mesma moeda, né? Sabemos que muitas vezes vamos ser injustiçados ou vão falar coisas de nós inverdades a nosso respeito, mas assim como Jesus, não queremos muitas vezes tirar a satisfação ou resolver a situação, né? Vamos deixar nas mãos de Jeová, né? Vamos fazer o nosso melhor, vamos continuar tendo paciência, mantendo a paz na congregação, né? E aí Jeová no tempo devido concede essas coisas, né? Vamos confiar nele como nosso Criador, como nosso Pai amoroso, como nosso Deus paciente e misericordioso. Então queremos continuar exercendo a paciência com nossos irmãos na congregação, fazendo o nosso melhor. Dessa forma nós estaremos acima de tudo alegrando
o coração de Jeová e seremos amigos dele, assim como foi Abraão e assim como todos os outros servos leais. Muito bom. Obrigado, irmãos, pelas suas boas participações, pelos bons comentários que tiveram, muito bom, muito bem preparados, né? Continuem assim na próxima semana, exerçam paciência, aqueles que não foram chamados hoje, né? Continuem levantando suas mãos na próxima semana, tá bom? Vamos então agora encerrar a nossa reunião. Queremos convidar aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová, o cântico número 41. Escuta minha oração. E após o cântico nós convidamos nosso irmão Renan para nos representar em oração.